O chamado do monstro. O monstro apareceu logo depois da meia-noite, como eles sempre fazem. Connor estava acordado quando ele apareceu. Ele teve um pesadelo. Bom, não um pesadelo, o pesadelo. O pesadelo que ele andava tendo muito ultimamente, aquele com a escuridão e o vento e os gritos, aquele com as mãos escorregando por mais que ele as tentasse segurar, aquele que sempre terminava em "Vai embora!", sussurrou Connor para a escuridão do quarto, tentando conter o pesadelo, impedir que ele o seguisse no mundo desperto. "Vai embora agora!" Ele olhou para o relógio que sua mãe tinha colocado sobre a mesinha de cabeceira. 00:07. Ou que era tarde para uma noite com escola na manhã seguinte, certamente tarde para um domingo. Ele não contou a ninguém sobre o pesadelo. Não para sua mãe, claro, mas para ninguém, mas também nem para o pai, durante a ligação que acontecia a cada 2 semanas. Mais ou menos, com certeza, não para sua avó e para ninguém na escola, de jeito nenhum. O que aconteceu no pesadelo foi algo que ninguém mais precisava ficar sabendo. No quarto, Connor piscou atordoado, depois fez uma cara feia, algo que estava lhe passando despercebido. Ele sentou-se na cama, despertando um pouco mais. O pesadelo lhe estava escapando, mas havia algo que ele não conseguia identificar. Algo diferente, algo... Ele ficou ouvindo, tentando ultrapassar o silêncio, mas tudo o que escutava era a casa tranquila ao redor dele. Aqui e ali, instaladas escadas vazias ou algo se mexendo na cama do quarto ao lado, o quarto da mãe. Nada. E então, algo que ele percebeu que foi o que o acordou. Alguém estava chamando seu nome. Connor. Ele sentiu uma pontada de pânico, o estômago se revirando. Será que o pesadelo o havia seguido? Será que o grito tinha dado um jeito de escapar do pesadelo? Não seja estúpido. Você está velho demais para acreditar em monstros. E estava mesmo. Ele completou 13 anos no mês passado. Monstros eram coisas de bebê. Monstro era para quem fazia xixi na cama. Monstro era para... Connor! Novamente, Connor engoliu em seco. Fazia um calor fora do normal em outubro e as janelas de seu quarto ainda estavam abertas, talvez as cortinas resvalando umas nas outras com a brisa fraca soassem como Connor! Certo, não era o vento, com certeza era uma voz, mas não uma voz que ele reconhecesse. Não era a voz de sua mãe, isso era claro. Não era nenhuma voz de mulher, e por um instante de loucura, ele imaginou se o pai tinha feito uma viagem surpresa e ficou tarde demais para telefonar. E... Connor! Não era seu pai. Esta voz tinha algo de especial. Um que monstruoso, selvagem e indomado. Então ele ouviu um range alto na madeira vindo lá de fora, como se algo gigantesco estivesse caminhando sobre o piso. Ele não queria sair para ver, mas ao mesmo tempo parte dele estava louca para olhar. Todo o desespero agora, Connor afastou os cobertores, saiu da cama e foi até a janela. Sob a luz fraca da lua, ele via claramente a torre da igreja sobre a colina atrás da casa, a coluna com a ferrovia dando a volta nela, 2 linhas de aço brilhando debilmente ao luar. A lua brilhava também sobre o cemitério, ao lado da igreja, cheio de túmulos que mal se podia ler os nomes. Connor também via um enorme teixo que crescia no meio do cemitério, uma árvore tão velha que quase parecia feita das mesmas pedras da igreja. Ele só sabia que era um teixo porque sua mãe lhe contou. Primeiro quando ele era pequeno, para ter certeza de que ele não comeria os frutos venenosos, e depois no ano passado quando ela começou a aparecer na janela da cozinha, com uma cara estranha dizendo: "Aquilo é um teixo, sabia?" E foi então que ele ouviu o nome mais uma vez.
Connor! Como se lhe sussurrassem nos ouvidos. O quê? Disse Connor, no coração batendo forte, de repente, impaciente com o que quer que fosse acontecer. Uma nuvem passou diante da lua, lançando escuridão por toda a paisagem, e uma lufada de vento desceu pela coluna e entrou em seu quarto, soprando as cortinas. Ele ouviu o ranger de madeira, novamente um gemido, como se fosse um ser vivo, com o estômago faminto do mundo roncando por comida. Então a nuvem passou e a lua brilhou novamente sobre o teixo, que agora se erguia firme no meio do seu jardim dos fundos, e ali estava o monstro. Sob o olhar de Connor, os galhos mais altos da árvore se reuniam, formando um rosto enorme e horrível, com boca e nariz e até mesmo olhos, que o espiavam cintilantes. Outros galhos se entrelaçavam, sempre crepitando, sempre gemendo, até formarem 2 enormes braços e uma segunda perna ao lado do tronco. O restante da árvore se arrumou na forma de uma espinhal dorsal e depois de um torso, as folhas finas com agulhas se unindo para formar uma pele verde peluda que se movia e respirava como se fossem músculos e pulmões por baixo. Já mais alto do que a janela de Connor, o monstro ganhou tamanho ao se recompor, adquirindo uma forma marcante, uma forma aparentemente forte e poderosa, sem tirar os olhos de Connor nem por um momento. O garoto era capaz de ouvir uma respiração barulhenta e tempestuosa saindo-lhe da boca. Ele pôs as mãos gigantescas nas laterais da janela, baixando a cabeça até que os olhos imensos ocupassem toda a moldura, encarando Connor de maneira penetrante. A casa gemeu baixinho sob o peso do monstro. E então o monstro falou. Connor O'Malley, disse uma lufada de hálito quente e com cheiro de terra entrando pela janela de Connor, soprando seus cabelos. A voz tremia, grave e ruidosa, criando uma vibração tão profunda que Connor conseguia senti-la no peito. Vim pegar Connor O'Malley, anunciou o monstro, empurrando a casa, derrubando os quadros da parede do quarto, mandando o chão a livros e aparelhos eletrônicos e o velho rinoceronte de pelúcia. O monstro pensou, Connor, um monstro de verdade, na vida real de gente acordada, não num sonho, mas aqui na janela dele, um monstro que veio pegá-lo, mas Connor não correu. Na verdade, ele descobriu que não estava nem mesmo assustado. Tudo que ele sentia, tudo que sentiu desde o monstro se revelou, foi uma decepção cada vez maior, porque este não era o monstro pelo qual Connor estava esperando. Então venha me pegar, disse ele. Um silêncio estranho tomou conta da casa. O que você disse? Perguntou o monstro. Connor cruzou os braços. Eu disse, venha me pegar. O monstro parou por um instante e depois, com um rugido, bateu com os punhos na casa. O teto se entortou com um golpe e enormes rachaduras apareceram nas paredes. O vento encheu o quarto, o ar trovejando com os berros furiosos do monstro. Pode gritar quanto quiser, disse Connor, dando de ombros e sem aumentar a voz. Já vi piores. O monstro rugiu ainda mais alto e bateu com o braço contra a janela de Connor, quebrando o vidro, a madeiras e os tijolos. Uma enorme mão ferida, retorcida, pegou Connor pela barriga e o ergueu. Ela o tirou do quarto e, levando-o noite adentro, segurou-o no alto do jardim, contra a lua, os dedos tão apertados nas costelas do garoto que ele mal conseguia respirar. Connor podia ver dentes rangentes feitos de madeira dura, cheias de nós. Na boca aberta do monstro, sentiu o hálito quente soprando em sua direção. Você realmente não tem medo, não é? Não, disse Connor. Não de você. O monstro estreitou os olhos. Vai ter, disse. Até antes do fim. E a última coisa de que Connor se lembrava era da boca do monstro se abrindo para comê-lo vivo.